Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Esse vai ser o meu terceiro vídeo, ainda versando sobre meu período como comissário de bordo na Varig, a grande Varig, que perdemos ela e eu não consegui entender até hoje por quê. Aliás, os ex-funcionários da Varig até hoje não entendem por que nós perdemos a Varig. Mas de qualquer maneira é um tempo que já passou e eu vou lembrar alguma coisa. Isto foram nos anos 60. E este aqui era eu com o meu uniformezinho naquela época. Comissário de bordo, Tanuri. Nesta época aqui, esta foto eu ainda era quarto comissário. Na verdade, seria o cozinheiro, vamos dizer assim, da classe, da primeira classe ou da classe turista, eu não me lembro bem da época da foto. E nós tínhamos uma escala de voo que era semanal, quinzenal, 2 semanas, ou um pouquinho mais, alguns dias a mais. E eu aqui tenho uma das escalas que eu tive, que é muito antiga, obviamente, 53 anos talvez, e onde aparecem apenas 2 voos como quarto comissário na época internacional. Está aqui de amarelo, olha lá, ó. Tanuri ali no cantinho, e apenas 2 voos. O que vocês veem aí como X eram folgas que a gente tinha, aliás, não eram folgas, mas eram paradas que nós tínhamos nos locais para onde viajávamos. Por exemplo, aqui eu tenho um voo que era o 820, 821, que era para Londres, e tenho logo em seguida, ó, eu tenho um período de folga aqui, que é o F, por exemplo. O F significa folga. Folga no Brasil, na base, né? E o P3 ali era plantão 3, que era da meia-noite às 6 da manhã. P3, meia-noite às 6. Logo em seguida eu tenho um voo 800-801, que era um voo Miami na época. E vocês vão observar que tanto o Londres, aqui embaixo, olha o Londres, que é o 826 e 27, se não me engano, tem 3x no meio. Eram 3 dias que eu ficava em Londres, sem fazer nada, aguardando apenas a regulamentação para o próximo voo. E vocês vão observar que o voo de Miami é a mesma coisa, 800 e 801. 3 dias que ficávamos na base, ou na localidade, no caso Miami, passeando, porque a regulamentação não permitia que voltássemos no mesmo voo. A regulamentação eram 13 horas de descanso a partir do momento, ainda é hoje, a partir do momento que você chegasse em Miami, ou Londres, ou qualquer lugar, você tinha que ter 13 horas. Como o voo retornava à noite naquele mesmo dia, e não dariam as 13 horas, você não podia voltar. Por isso que ia uma tripulação, e no dia seguinte voltava uma outra tripulação que já estava lá. Alguns casos, como por exemplo o voo de Tóquio, e alguns voos dentro da Europa, onde a regulamentação não permitia que você voltasse no mesmo voo, obviamente. Então existiam bases, baseamento. A Varig mantinha 3, 4 tripulações completas, dependia da frequência do voo, 3, 4 tripulações completas nas diferentes bases que ela tinha pelo mundo. No caso, na minha época, era Los Angeles, Lisboa, Roma e
Miami. Estas eram as bases, Miami, exato. Eram as bases que a Varig mantinha, para que as tripulações pudessem se revezar e tivessem a regulamentação cumprida e tudo mais, né? No caso do voo de Los Angeles, por exemplo, você ficava, como era apenas um voo a cada 15 dias, ou seja, eram 2 voos por mês, você não podia voltar, você ficava praticamente uma semana inteira em Los Angeles aguardando o seu retorno. No caso de Roma, era a mesma coisa. Entretanto, veja, hoje não, hoje a vida do comissário de bordo é um pouquinho mais atribulada, porque ele vai e volta na maioria dos voos, né? E como as empresas têm voos diários, você vai num dia e volta no outro. Ou voos aqui na América do Sul, onde os voos são de 3 horas e até 4 horas de voo. Como você estaria dentro das 13 horas permitidas também para você trabalhar, você pode ir e voltar no mesmo dia. Ou seja, é extremamente cansativa essa coisa, porque não há realmente a parada e a vida não é tão emocionante, não é tão glamourosa como era antigamente. Naquela época você tinha o glamour de você ir ficar 3, 4 dias em Roma, ficar 5 dias em Miami, vários dias em Los Angeles, ia a Nova York, ficava pelo menos 3 dias, porque demorou um certo tempo para a Varig ter voos diários para Nova York, que foi o primeiro que passou a ter voo diário, foi a escala de Nova York. Mas mesmo assim, era, vamos dizer, 2 voos por semana, você ficava 2 dias lá, etc. Hoje não. Você chega num dia 7, 8 horas da manhã, numa determinada escala, e no dia seguinte, às 8, 9 horas da noite, você já está se apresentando para retornar. Então já não existem mais, são raríssimas as bases, né? Fora do teu país de origem, são poucas, e existe essa coisa do vai e volta, é extremamente cansativo. Porém, a grande diferença da nossa época, dos anos 60, para a época do 2020 praticamente, é que na nossa época dos anos 60, a Varig, por exemplo, que era considerado o serviço de bordo número 1 do mundo durante muito tempo, foi considerado, nós decolávamos logo em seguida, 40 minutos, 45 minutos no máximo, um voo para Nova York, por exemplo, você já estava servindo drinks. Era a primeira coisa, passava um carrinho completo de drinks. Ia até o fim da cabine, retornava servindo a segunda passada de drinks. Voltava para a gala e recolhendo o material dos drinks. Aí você vinha com pratos frios, salada, frios, etc. Isso na classe econômica também. A primeira classe era um glamour muito maior, né? Mas na classe econômica aí nós tínhamos os pratos frios, saladas e etc. Passava, recolhia, não se deixava nada na frente do passageiro. E eram toda louça e talheres de prata e etc, né? Não era plástico como é hoje, não tem nada disso. Aí depois nós vínhamos com o serviço de prato quente. Era mais uma passada, vinha com o prato quente, atendia todo mundo, recolhia, ou passava uma segunda vez o prato quente, sempre tinha um ou outro que queria mais um, ou queria alguma coisa diferente, recolhíamos tudo isso. Aí vínhamos com um novo carrinho, e na verdade, lá atrás eram 3 comissários. Era o 4º comissário, que era o comissário aliás, 4 comissários. Era o comissário, era o da cozinha, era o cozinheiro, o 4º comissário, cozinheiro. Tinha um auxiliar e tinham 2 moças. E passando o carrinho para lá e para cá, 160 passageiros. Aí vinha, logo depois de recolher o jantar todo, o prato quente, etc., vinha o cafezinho, servido na xicrinha, bonitinho, o cafezinho para todo mundo.
Passava, no retorno recolhia, aí vinha aperitivo, Cointreau e conhaque, etc. Era todo um carrinho muito bem elaborado, muito bem trabalhado, coisa muito bonita, muito bem feita. Vinha, servia todo mundo, retornava, recolhia para todo mundo. Terminava todo esse serviço, aí nós fazíamos a nossa escala, quem ia dormir e quem ia continuar atendendo. Então eram 2 e 2. As poltronas da última fileira da classe econômica eram destinadas aos comissários. Eram 3 poltronas, mas na verdade ficavam 2 de cada vez. Então ficavam por 2 horas, 2, descansando, e 2 na cabine, para cima e para baixo, atendendo crianças que precisavam aquecer uma mamadeira, ou uma água, ou um refrigerante, ou qualquer coisa que fosse solicitado, uma necessidade qualquer do passageiro. Depois os 2 descansavam e 2 vinham fazer esse trabalho de atendimento aos passageiros, né? Terminou tudo isso, passaram essas outras 4 horas, aí nós tínhamos o café da manhã, que era um belo café da manhã. Então nós vínhamos no café da manhã, novamente com as toalhinhas todas quentes, para que a pessoa pudesse acordar ainda, não é? Limpar seu rosto, sua mão, etc. Aí vínhamos com um carrinho com suco de laranja, água, coisas geladas que normalmente vai bem logo cedo. Recolhia tudo isso para que nada ficasse na frente do passageiro. Aí preparávamos o carrinho com o café da manhã. Ovos mexidos, omeletes, que normalmente eram mais práticos, omelete, café, que o 4º comissário, como eu no caso, fazíamos de manhã. Nós tínhamos a cafeteira e preparávamos o café de manhã. Aí eu levantava um pouco mais cedo do que os demais e fazia o café. Era uma cafeteira grande, obviamente, para 160. Preparávamos o café, aquecíamos o leite, e aí eram as jarras com café e com leite quente, etc. Passava direitinho com pães, né, de um modo geral, eram vários tipos de pães. Passávamos tudo aquilo, recolhíamos tudo, deixávamos tudo direitinho, a cabine bonitinha, agradável. Aí 2 dos comissários, um comissário e uma comissária, geralmente, vínhamos com a documentação, que na época tinha que ser preenchida, tanto alfândega quanto imigração, tinha que se preencher vários papéis, etc. Nós vínhamos com tudo isso e aí vínhamos dando instrução para os passageiros que tinham essa ou aquela dificuldade para preencher sua documentação. Ou seja, era muito trabalhoso e a Varig realmente ela exigia que o serviço fosse absolutamente de primeira classe. Classe econômica tinha que ser primeira classe. E a primeira classe era uma super classe, né? Primeira classe, eu fui também cozinheiro na primeira classe, era no caso 3º comissário. 3º comissário na primeira classe, como cozinheiro, fazia ovos mexidos, ovos fritos, ovos quentes. Era tudo isso feito na hora, não era nada que entrasse numa gala e estava pronto, não. Era tudo feito na hora. Então, o trabalho, embora nós ficássemos, por exemplo, em Los Angeles, ou em Roma, ou em Miami, um bom tempo no solo, passeando, tendo aquele momento muito agradável, que era realmente agradável, com toda a despesa paga, hotéis de primeira, que nós ficávamos, era tudo maravilhoso. Mas no voo, nós tínhamos muito trabalho, trabalhávamos muito. Hoje não. Hoje trabalha-se muito pouco no voo, porque se oferece lá um sanduichinho, uma coisinha muito rápido, já vai tudo junto, por exemplo, o vinho já vai no mesmo carrinho que vai o sanduíche, vai tudo, recolhe tudo, acabou. E você não vê muita gente aí na cabine para lá e para cá, nos intervalos entre o jantar que terminou, por exemplo, e o café da manhã. Não há isso hoje. Você tem que chamar, ou ir lá atrás,
Não que não seja um bom serviço, mas não é a mesma obrigação que nós tínhamos na nossa época de realmente ficar andando na cabine, para lá e para cá. Era um comissário e uma comissária. Ele tinha que andar para lá e para cá, tá andando com a mãozinha para trás, uma elegância, para ver se alguém precisava de alguma coisa. A gente não ficava apenas esperando que nos chamássemos. Nós íamos à necessidade do passageiro. Essa era a nossa vida. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre essa minha fase de 10 anos como comissário de bordo da querida Varig. Eu farei mais um vídeo na semana que vem. E depois eu passarei para a minha vida como homem de negócios no exterior. 61 países que foram trabalhados por mim, graças a Deus, tive essa felicidade. Então contarei algumas passagens, algumas histórias interessantes. Então até lá, meus amigos, até na quinta-feira. Não esqueçam, deixe o seu likezinho aí embaixo para ajudar a gente no canal, para que o canal fique mais conhecido, mais pessoas tomem conhecimento dessas coisas, dessas informações que a gente passa e o canal seja mais prestigiado, tá bom? Até na quinta-feira e muito obrigado.